Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Goulart e esse é o Diário de um Tântrica. Estamos no episódio número 4. Escolhi um tema bastante interessante para vocês e seguindo também esse lema do canal Prazer TV, para o qual eu fui convidado pela querida Rosana Jaya, de que evoluir é prazeroso. Então, hoje eu vou tratar nesse episódio 4 de um tema que vai ser como uma continuação dos temas anteriores e eu vou procurar manter essa linha editorial, digamos assim, para que você tenha, se você for maratonar os episódios, você tenha uma linha lógica e que possa também servir como um autoestudo, um aprofundamento nas práticas tântricas. E lembrando que eu trago a partir dessa perspectiva do chamado Tantra Yoga clássico, ou ainda Tantra Shaiva não dual, popularmente conhecido também como Tantra Yoga da Caxemira ou Shivaísmo da Caxemira. O tema de hoje, no episódio número 4, é impulsividade versus espontaneidade. Nós temos muitos detalhes aí que você pode, a partir de hoje, já se auto-observar e adentrar nesse estudo, que tem tudo a ver também com as práticas meditativas. Pois bem, no episódio passado, no episódio número 3, eu falei sobre essa saturação da insaciabilidade. Então, esse é um dilema constante nas vias espirituais de nós termos que lidar com a repressão. A repressão, ela por si só já traz a ideia de tensão, de algo que fica estagnado. A via tântrica não dual do shivaísmo tem um conceito que nós chamamos de louca sabedoria. E essa louca sabedoria se fundamenta no antigo ensinamento das yoginis, que estão na fonte do tantrismo Shaiva. Apesar de ser chamado de Tantra Shaiva, dá essa ideia de que é um Tantra dos meninos, né? O Tantra dedicado ao masculino, Shiva, na verdade, é intrinsecamente conectado, as linhas Shakta estão intrinsecamente conectadas ao Shivaísmo. Vamos falar mais sobre esse tema da impulsividade versus a espontaneidade. Um ideal dentro da via Yogini Kaula, essa via bastante feminina, e que isso também se reflete dentro das práticas meditativas, um ideal é que nós atinjamos ou acessemos esse estado de Sahajiya. Sahajiya é uma palavra, um termo que deriva de uma outra palavra em sânscrito, Sahaja. Então, a palavra Sahaja significa espontâneo. Já a palavra Sahajiya significa o ser espontâneo, a pessoa que se tornou espontânea. Então, esse é um ideal para nós tântricas, de nós chegarmos a uma grande espontaneidade. O que acontece? Como eu falei no episódio passado, quando nós temos qualquer tipo de repressão, isso causa muita tensão. Então, por exemplo, se você tem uma questão com algo que está num teor de insaciabilidade, isso pode prejudicar você caso você não consiga conectar esse aspecto, essa sua característica pessoal, essa sua tendência natural, ou uma tendência que tenha surgido pelas pressões que você sofre no cotidiano, se você não trazer isso para o seu sadhana, a sua via espiritual, tântrica. Então, quando nós adentramos alguma ordem espiritual, normalmente nós temos lá, né, como uma constituição, onde nós temos direitos, digamos, e deveres.
Então há muitas ordens espirituais que infelizmente elas mascaram, por exemplo, líderes que estão lá para saciar apenas os seus desejos egoístas, né? Sejam voltados ao prazer, ao poder, ao dinheiro. Então, na via tântrica, nós procuramos trabalhar com isso na raiz, no coração das coisas, tal como eu falei no episódio sobre as micropráticas tântricas. Ou seja, nós procuramos adentrar o coração de todas as coisas para que nós possamos ser pessoas as mais autênticas possíveis. E dentro dessa autenticidade, nós também temos essa espontaneidade. Então, para que nós possamos atingir esse estado de espontaneidade, e eu vou explicar daqui a pouco melhor por que é tão importante esse estado de espontaneidade, é importante que nós nos voltemos para a grande importância das práticas meditativas. Quando a gente observa o Tantra clássico, a gente vai poder fazer muitos paralelos com o Yoga clássico, o Yoga de Patanjali. Então, num dos episódios passados, eu falei sobre esse turbilhão da consciência, esses turbilhões da consciência aos quais nós estamos todos meio que submetidos. Então, imaginem que nós temos a imagem de um iceberg. O iceberg, você vai ter ali a ponta do iceberg que está visível. Essa ponta do iceberg normalmente é a menor parte desse grande bloco de gelo, que está acima da superfície. Nós podemos ver esse iceberg se nós estamos ali flutuando nas águas geladas do Antártica, por exemplo, né? Mas quando nós mergulhamos e vamos nessas águas profundas, nós vamos ver realmente a dimensão desse grande bloco de gelo. O mesmo acontece com a nossa consciência. Então, nós chamamos no Ocidente essa grande porção escondida da consciência de inconsciente. No Tantra Shaiva, nós temos o costume de chamar essa porção inconsciente da consciência de profundezas da consciência. Normalmente, para a maioria das pessoas, essas profundezas da consciência, todo o conteúdo que foi ali, digamos que sendo depositado, à medida que você consome informações, você é uma pessoa que está percebendo, você está, digamos que, consumindo, né? Então você está recebendo toda uma carga de informação que está sendo depositada nessas profundezas da consciência. Mas essas profundezas da consciência você não tem consciência. Normalmente as pessoas que não são meditadoras, elas não têm consciência dessas profundezas da consciência. E muitas vezes até mesmo as pessoas que estão em algumas vias espirituais, a depender de como é a metodologia, também você não terá pleno acesso a essas profundezas da consciência. Então todo esse conteúdo que está, digamos, nessas profundezas da consciência está misturado. Ali, imagina como a água e também digamos que os sedimentos, né? Então você vai ver que está tudo ali uma confusão e você não pode ver o conteúdo. Por exemplo, um mergulhador que vai mergulhar nas profundezas, né, de um mar que está revolto, toda aquela confusão vai prejudicar bastante a visibilidade. À medida que nós nos sentamos para fazer a nossa prática meditativa, e essa prática, né, do asana, o assento, esse asana, a postura meditativa, vai fazer com que todos esses sedimentos, que é esse conteúdo
ao qual nós fomos, né, expostos, e nós percebemos esse conteúdo e, portanto, ele começa a fazer parte do nosso ser, todo esse conteúdo ele começa a se depositar no fundo da consciência. Então, ali nós podemos ver mais claramente o que está no fundo depositado, à medida que nós, digamos que, acalmamos esses turbilhões da consciência, que no Yoga Clássico de Patanjali vai ser expresso pelo Sutra Yogashthita Vritti Nirodha, ou seja, o yoga é a parada dos turbilhões da consciência. Esses turbilhões da consciência, esse conteúdo ali que está nessas profundezas da consciência, esse conteúdo, por nós não termos consciência desse conteúdo, ele vai, em algum momento, ele vai, digamos que, semear, ele vai, digamos que, frutificar. E, muitas vezes, isso, digamos que, frutifica, né, semeia na forma de impulsividade. E essa impulsividade está muito conectada também com o nosso ego e, pior ainda, quando é conectada à parte tóxica do nosso ego, que tem a ver com os 12 demônios do ego, as 12 categorias de demônio que habitam o nosso ego. Então, dentro dessas 12 categorias, eu posso fazer um vídeo num próximo episódio, mas você vai ter alguns deles, por exemplo, o amor doentio, a crueldade, a violência, a comparação, a ideia que você faz das outras pessoas ou de si mesmo, né? Então, alguns dos demônios são esses. Então, se você não tem consciência desse conteúdo das profundezas da consciência, é muito típico que nós tenhamos, digamos que, uma repetição nos padrões de comportamento. E muitas vezes, né, a gente se vê ali como a figura do Homer Simpson, né? Se você vê alguns episódios dos Simpsons, muitas vezes o Homer ele vai fazer uma atrapalhada, ele faz uma atrapalhada e depois ele repete essa atrapalhada e ao mesmo tempo ele toma consciência desse padrão repetitivo e ele fica aquilo chateando ele, né? Ele fica chateado com aquele padrão repetitivo e simplesmente é como se ele não pudesse fazer diferente, porque aquilo é um padrão de funcionamento dele, de ser uma pessoa atrapalhada e que repete numa mesma situação o mesmo padrão, digamos que impulsivo, mas que vai prejudicar ele mesmo e também todo o desenrolar de uma situação. Com a meditação, o que acontece? Nós atingimos um estado de graça nas nossas ações, um estado de, digamos, de genialidade nas nossas ações, à medida que nós começamos a depositar esse conteúdo, esses sedimentos, eles são depositados no fundo, eles são separados da água e a gente pode ver com clareza esse conteúdo. E o que acontece aqui? À medida que esse conteúdo ele começa a vir para a superfície, pode ser um momento doloroso do processo meditativo, né? Muitas vezes há promessas atuais de pessoas que ensinam alguma via espiritual e elas trazem até a promessa, né? Você não vai sentir dor, né? Então, as pessoas hoje em dia querem uma espiritualidade, digamos que sob medida, que também faça com que a dor não esteja presente, né? Então, eu já vi algumas propagandas de pessoas oferecendo cursos assim, prometendo que é um processo não doloroso. A dor ela vai ser, de certa forma, inevitável quando nós estamos num sincero processo de autorreconhecimento, de reconhecimento da nossa natureza divina e também nesse processo de depuração desse conteúdo que está lá como nas profundezas da nossa consciência.
Se nós queremos realmente atingir um estado de graça e genialidade nas nossas ações, em que haja uma integração entre coração, mente e ações, é muito importante que nós estejamos num empenho dentro das práticas meditativas. Então, isso pede uma regularidade. Essa regularidade que vai fazer com que o processo, essa constância nesse processo, faça com que esse conteúdo que está lá todo numa confusão, ele possa se sedimentar, repousar, e daí você vai ver o que é a água clara e o que é esse conteúdo que você, digamos, foi inseminado com esse conteúdo. Então, há muitas informações que nós recebemos, por exemplo, através das mídias, através até das diversões. Eu me lembro que, sendo uma criança nos anos 80, eu nasci em 1976, nos anos 80 você tinha filmes do tipo Sexta-feira 13, que tem o Jason. Então o Jason, quando ele começava a aparecer na cena, tinha aquele barulhinho de portão, o ranger do portão, ou aquela musiquinha de fundo. Então, por mais que você não perceba isso, todo esse conteúdo que vem através de filmes desse tipo, violentos, ou os padrões de melodrama das novelas, as novelas brasileiras, novelas latinas, elas costumam ter esse melodrama. Até em outros países acredito que seja assim também. Esse melodrama, ele começa a fazer parte do seu funcionamento. Então, nós estamos aí lidando com uma neuroplasticidade. Então, a neurociência mais do que provou hoje em dia o quanto o nosso cérebro tem, o quanto existe essa neuroplasticidade. Ou seja, nós podemos moldar a nossa realidade a partir do conteúdo que nós estamos consumindo. Por exemplo, eu tive durante muito tempo pessoas tendo aulas de yoga comigo aqui em casa. Então, eu observava muito de perto essas pessoas no seu comportamento, eu deixava o espaço também para que elas falassem. Então é muito importante quando você se coloca também no papel de alguém que vai trazer aconselhamentos, orientações espirituais, orientações práticas em relação aos processos meditativos, é muito importante que você abra espaço para que um estudante, uma estudante se comunique abertamente. E isso é importante que essa pessoa sinta muita segurança com a sua presença. Essa segurança vai acontecer à medida que você está desprovida de ego. Ou seja, você não está em joguinhos manipulativos, você não está ali pensando, sei lá, o quanto você pode tirar de dinheiro dessa pessoa. Então, quando você não está nessa ânsia, essa sofreguidão, que palavra difícil, essa sofreguidão de o seu ego querendo alguma coisa, quando você tem esse espaço, você se torna não mais uma pessoa impulsiva, querendo coisas, mas você se torna uma pessoa espontânea. Quando você abre esse espaço, as pessoas sentem que podem confiar em você e ali vão se abrir muito mais do que de elas têm o costume. E muitas vezes as pessoas não vão se abrir em relação ao que realmente elas estão sentindo, mas elas vão demonstrar, através dos atos dela, quem elas estão sendo. Não quem elas são em essência, mas quem elas estão sendo em função desse conteúdo que habita elas dentro dessas profundezas da consciência. Fez sentido isso que eu falei? Então, esse também é um aspecto muito importante de alguém que quer se tornar, por exemplo, terapeuta.
além de um professora de yoga e de tantra, alguém que está no nível de terapeuta e realmente alguém que, através do seu exemplo, também está guiando outras pessoas e sabe o que aconselhar essas pessoas, né? Então, quando eu percebi isso, eu fui bastante direto com uma aluna. Olha, eu acredito que você vive num modo novelístico de ser. Anteriormente eu tinha perguntado, você costuma assistir novelas? E ela respondeu, sim, eu costumo assistir novelas. E daí eu fui bastante claro e direto. Bom, você tem um padrão que costuma ser de alguém que parece que está sendo influenciada pelo modo novelístico de ser. Ou seja, você está, nas suas ações, no seu coração, está totalmente embebido nesse melodramático típico das novelas. Então a vida pode ser muito mais fácil quando nós deixamos o drama de lado. Quando nós podemos realmente brilhar a luz que nós somos em essência, a natureza divina que nos habita. Mas muitas pessoas, elas escolhem o drama para sentir que existem. Então, para que você sinta que existe, que as outras pessoas deem atenção a você, você precisa existir através do drama. Olha como eu sou uma pessoa coitadinha, olha só como eu sofro, olha só como as pessoas estão fazendo coisas comigo, né? Então é muito típico hoje em dia, ainda mais por essa cultura melodramática de novelas, de filmes, né? Que as pessoas escolham, elas estão até num processo de impulsividade em que o ego delas escolhe esse conteúdo que elas estão consumindo, porque é uma forma de educação. Elas aprenderam a existir dessa forma. Então, o que acontece? À medida que nós entramos num processo profundo de depuração desse conteúdo, é típico também que você comece a depurar esse conteúdo da sua consciência, esses dramas, essa forma novelística de ser, e você até vai se desidentificar. Tem muitas coisas que você não vai mais querer consumir, né? Por exemplo, novela. Eu me lembro uma época que eu assistia novela à noite para relaxar, né? Você não quer fazer nada, você quer estar realmente num estado de ócio, né? E poder estar totalmente sem fazer nada, mas escolhendo algo que está ali incutindo em você, inseminando em você várias informações extremamente perniciosas de como existir, não é muito benéfico, né? Então isso aconteceu numa novela que estava estreando de uma grande rede brasileira, e no primeiro capítulo tinham pessoas ali sendo, né, o protagonista principal da história estava ali sendo assaltado com uma arma na cabeça dele e tudo mais. É uma cena típica de, digamos, né, filme de ação. Nessa noite eu fui dormir e aquilo ali eu percebi no meu sonho que estava incutido na minha mente. Então ali eu me disse, bom, eu não posso assistir mais esse tipo de conteúdo porque isso vai acabar atraindo esse tipo de situação para a minha vida. Então é muito importante aqui, outro ponto que eu vou trazer mais adiante, o quanto os sonhos, eles têm uma grande importância nesse processo de irmos da impulsividade, em que nós não conhecemos as profundezas da nossa consciência, nós não temos contato com as profundezas da nossa consciência e, portanto, nós estamos sendo totalmente levados por atos impulsivos do nosso ego e simplesmente, desculpem a palavra, mas cagando as nossas relações, né? Nós estamos cultivando relações totalmente ali envoltas nesse lamaçal. E à medida que você se torna uma pessoa que tem a prática meditativa de depuração das profundezas da consciência,
à medida que esse conteúdo que está sendo observado, ele vem à tona, pode ser um pouco doloroso quando você olha para ele. Observar, caramba, como eu pude ser alguém tão fraco a ponto de ter que apelar para o drama para conseguir o que eu quero. Como eu pude ser tão pequeno a ponto de buscar um drama para conseguir a atenção e o amor das pessoas. Então, quando a gente toma consciência desse padrão tóxico, é doloroso. E, ao mesmo tempo, é libertador, porque você olhou para aquilo, se olhou sinceramente no espelho, mas depois que aquilo se vai, aí sim a espontaneidade ela pode emergir. O que é espontaneidade? Aí sim nós acessamos o que eu falei, que nós temos uma espécie de alinhamento entre o nosso coração, que é realmente onde habita, né, essas profundezas da consciência, nessa, digamos, obscuridade típica do coração. Nós não temos consciência desse conteúdo que habita esse cérebro que é o nosso coração. Entre o nosso coração, a nossa cognição, então isso demanda também que nós tenhamos uma maestria cada vez maior em auto-observar-se, né? Você observa os seus pensamentos de tal forma que quando você pensar alguma coisa, automaticamente você vai estar num estado de vigília, que você vai observar, bom, o que eu estou pensando isso? Né? E você vai automaticamente se livrar disso em vigília e não deixar com que aquilo, né, esse pensamento que você teve, vá lá e vá também para as profundezas da consciência e vai novamente, né, trazer aquele lamaçal lá para o seu mais profundo do ser. Então, à medida que você tem esse alinhamento entre Icha Shakti, que é a sua vontade, né, Jnana Shakti, a Shakti é a energia da cognição e da sabedoria também intuitiva, e Kriya Shakti, a energia da ação. Então, há um alinhamento tântrico, digamos, que nos leva para Swatantriya Shakti, essa liberdade absoluta, que tem tudo a ver com o estado de Sahajiya, o ser que está livre de todas as amarras. Ou seja, você não depende mais do melodrama para existir. Você não depende mais do simulacro para existir. Por que isso importa? Para que nós tenhamos aí, né, e trazer, digamos, para as pessoas que buscam o Tantra, que ainda não têm uma compreensão do Tantra como caminho de plenitude, de espiritualidade total, onde vai abranger todos os aspectos da nossa vida, mas que ainda buscam o Tantra meramente pelo prazer. Percebam, uma pessoa que ela ainda vive do simulacro, ela ainda vive dos joguinhos, ela ainda vive das manipulações, você vai, inevitavelmente, ainda ser uma pessoa artificial. Você vai ser uma pessoa que você vai estar, por exemplo, no caso de um homem, você vai estar depositando uma tensão na sua parceria, seja homem, seja mulher, né? Não importa o gênero, mas no relacionar-se, você não está num estado em que você está num estado de leveza e total abertura do seu coração, mas você está vivendo um simulacro, você está vivendo a partir de tantas aparências e de tantas coisas que nem mesmo você tem consciência, que você deposita essa tensão na pessoa com a qual você está se relacionando, ou nas pessoas com as quais você está se relacionando, né? Meu professor, ele costuma falar sobre... É como se
um lingam em forma de tensão encontrasse uma vulva, uma yoni, em forma de tensão. Né? Então isso nunca pode atingir um estado de amor divino, ou essa plena espontaneidade, o estado de sarradia. Se você quer vivenciar esse estado, né, que para muitos de vocês talvez possa parecer uma utopia, ou seja, algo que fica no horizonte e que você até observa, eu gostaria de viver isso, né? Então é possível para todos nós colocarmos o Tantra em prática, de forma prática, e que esse processo vai acontecer de uma forma profunda e que nós vamos observar esse conteúdo das profundezas da consciência para observar o que é impulsivo, o que eu estou vivendo de impulsividade e como que eu posso fazer essa passagem de um ser que está impulsivo, vivendo de pequenezas, vivendo a partir das tensões, vivendo a partir de um ego intoxicado, que talvez, né, tenha aprendido a ser assim, para alguém que se torna alguém espontâneo, alguém que vive na plena abertura do coração e quando se relaciona com alguém, você está num estado expansivo. Né? Percebam, por exemplo, as pessoas que elas... você recém se apaixonou, né? Vocês recém conheceu uma pessoa, vocês tiveram uma ótima conexão e tudo mais. Lembre-se desse estado, o quanto você estava num estado expansivo. Né? Esse amor fulgurante de duas pessoas que se conhecem e têm uma boa conexão, uma boa ressonância, é muito expansivo. Mas depois, óbvio, né, é como se o seu coração abrisse um leque a 1000%, né? Você abre esse leque e você está ali nessa plena conexão com essa pessoa. À medida que você começa a se relacionar com essa pessoa, né, talvez você vá morar junto, né? Então você começa a observar a humanidade dessa pessoa, né? Você começa a observar detalhes que antes talvez passavam desapercebidos por causa do seu encantamento. Você está naquele estado de maravilhamento, de expansão amorosa, você até relevava certas coisas, né? Mas quando esse estado de maravilhamento ele diminui, a novidade, né? Normalmente não é mais novidade, você começa a observar coisas que vão magoar o seu coração. Né? Então meu professor fala, né, de um leque que se abre e você direciona um fio para o coração daquela pessoa. Se aquela pessoa fizer qualquer coisa que decepcione você, esse fio é cortado e você fecha novamente o seu coração. Então o objetivo da senda tântrica é com que nós tenhamos essa plena expansão amorosa, só que essa plena expansão amorosa, ela não vai se tornar apenas voltada para uma pessoa, mas você vai descobrir os prazeres de ser você mesmo, né? de ser quem você é. Então, isso passa também por uma plena aceitação de si. Né? Então, quando você observa que quem você é muito belo, né? Que você tem as características que você tem, e isso é muito especial, você começa a ser um ser apaixonado pela vida, pela existência e por si mesmo. Né? Então, óbvio que quando você está nessa amorosidade com o absoluto das coisas, né, você pode também passar essa amorosidade para as outras pessoas. Então, à medida que você abre seu coração e você reconhece esse ser divino que você é, essas suas características e tudo mais, e que você faz as pazes com o seu passado, por exemplo, com quem você é, né? Você sai, por exemplo, da culpabilidade, você, estando assim com o coração aberto, você vai poder passar isso também para as pessoas e elas vão sentir essa expansão amorosa e você vai ser até mesmo uma pessoa com um maior nível, né, de sex appeal, por exemplo, é uma palavra aí
já um pouco talvez cringe, né? Mas é bem isso, né? Perceba como talvez quando você não estava com ninguém, né? Você nem era muito atrativo às pessoas, mas desde que você se apaixona por alguém, daí todo mundo começa a ter também atração por você. Simplesmente porque você está focado em você, né? Você está focado em estar bem, né? Você se apaixonou por alguém, você está ali procurando, né, se vestir bem e estar bem. Então todo mundo percebe isso e isso é um grande chamariz, né? É muito atrativo isso. Então ficam aí essas reflexões no Diário de um Tântrica de hoje para que você se torne alguém muito mais espontâneo, né? Uma pessoa muito mais espontânea e a partir essa autoobservação minuciosa que o Sadhana Tântrico nos proporciona. Eu gostaria até de convidar vocês para um evento que eu estou organizando. Se vocês forem lá na minha página no Instagram, vocês vão ter um link lá para esse evento gratuito que eu vou oferecer dentro de alguns dias, em que vocês poderão aprofundar de forma prática nesse conhecimento de autoobservação e de depuração da consciência, né? Para que você possa realmente sentir isso de forma prática. Muitas vezes aqui fica algo dentro de um aspecto teórico, mas para as pessoas que já estudaram comigo, que já tiveram aulas, tudo que eu falei aqui vai fazer mais sentido. Então são essas considerações, né? Espero que tenha feito sentido aí para vocês, mas à medida que nós temos também esse alinhamento entre coração, cognição e ações, os nossos atos, eles ficam muito mais espontâneos, né? E isso tem digamos, uma sabedoria divina que mesmo que não se adeque muitas vezes às regras, né? Talvez você até mesmo veja atos assim, talvez até no cinema, né? Muitas vezes eu falei das mídias que nós consumimos e não é demonizar as mídias, né? Ou as diversões midiáticas, seja o cinema, os livros, né? De forma alguma, quando a gente observa essa configuração das mídias, do cinema, sempre vai ter basicamente uma jornada heróica, né? Em que as pessoas passam ali por muitos estados do ser e muitos humores também, que vão desde algo, né, que você se vê numa situação bastante difícil até uma situação, né, de um estado de sublime e de total realização do ser, né? Então, que sirva aí de inspiração também para que você se torne também uma pessoa heróica, né? Que você sinta que na sua vida você consegue cultivar esse espaço para não ser apenas uma pessoa teleguiada, né, por várias coisas impulsivas, as quais você nem tem noção ainda que te habita, mas que à medida que você se observa, se reconhece, começa a se amar mesmo, você também começa a adotar, ter atitudes, ter até insights, atitudes que façam com que você veja esse aspecto heróico do seu ser. E todos nós podemos acessar esse estado heróico que nós chamamos de vira, né? Um ser que ele tem, digamos que, movido por valores elevados e que também tem digamos que um equilíbrio, né, entre um altruísmo, que você está ajudando as outras pessoas, e também uma dose de egoísmo, né, que você está também satisfazendo a você mesma. Se você observar aí até esse quarto episódio, trouxe aí alguns pontos, né,
NoFap, né? Então já cria uma espécie de tensão. Você não pode... uma prática de abster-se do autotoque prazeroso, né? O alto prazer consciente, né? Então você se abstém, cria uma tensão, né? Então, por isso que no episódio 13 eu trouxe ali uma forma de mostrar que para o Tantra Shaiva nada é puro ou impuro, mas sim o que é importante é a nossa consciência, né? Então, à medida que nós observamos também o que está ainda dentro desse campo do mais profundo da consciência que eu não trouxe à tona, não consegui ainda satisfazer. Por exemplo, esse é o caso de muitas pessoas que adentram o mundo espiritual, alguma via espiritual, se dedicam enormemente, são pessoas com muito talento também de aplicar os conhecimentos espirituais, mas elas chegam a um ponto limite em que, por exemplo, elas não encontram uma forma de talvez satisfazer o tanto de energia sexual que tem, né? Isso é muito típico dentro do yoga, dentro das vias tântricas, porque você trabalha ali tanto o corpo, né? Você trabalha a sua expansão das nadis, você tem muito mais Kundalini circulando no seu corpo, você tem um corpo que começa a ficar até mais sarado, né? Por exemplo, eu pratico Vinyasa e o corpo fica realmente, você fica com um corpo em forma, né? E, obviamente vai ter uma diferença em relação à musculação, mas você vai ter um corpo em forma, né? Então tudo isso traz muita energia sexual para você, né? Então, se você não encontra formas adequadas de você dar vazão a essa energia, você pode se tornar uma pessoa extremamente manipuladora. Tem muitos casos de gurus dentro do yoga que eles são muito reconhecidos no que fazem, são pessoas com uma capacidade intelectual enorme, mas elas se confrontam com a tradição. A tradição diz, bom, seja casto, brahmacharya, você tem que ser casto. O que acontece? Essas pessoas ali, daí se veem numa sala cheia de pessoas, né, em que você tem até essa questão em que você tem um certo poder e influência sobre essas pessoas que estão ali até te venerando por você ser um mestre, uma mestra, e você, por não ter tido essa educação, né, uma educação tântrica é a mais adequada, né, dentro do Tantra Kaula nós temos, né, através de toda a ritualística, por exemplo, da massagem cachemiriana, uma forma de você lidar com uma outra pessoa da forma mais limpa possível, no sentido de eu estou aprendendo a tocar o corpo de uma outra pessoa sem intenção. Então, esses gurus, eles se confrontam com isso. Como que eu aumentei minha energia tanto, mas agora eu preciso dar uma vazão para essa energia. Como eles não têm, talvez, essa educação, né? Então isso vai se transformar em manipulação, abuso e violências. Então há muitos casos aí, a gente tem inúmeros documentários, né, na internet sobre Bikram, sobre o Osho, né, sobre Yogi Bhajan, né? Tem muitos gurus que, infelizmente, adentraram esse caminho da manipulação, simplesmente porque eles estão no modo da ignorância, eles não tiveram esse conhecimento adequado que o Tantra Kaula proporciona para que você saiba lidar com as pessoas de uma forma em que você vai ter essa abertura do coração e você vai expressar, né, as suas vontades, né? E muitas vezes essas vontades não quer dizer que elas serão saciadas, mas você
deixará de ser alguém hipócrita, né? Que você cultiva aquela aura de pessoa elevada, iluminada, quase uma santidade, mas, né, que nos bastidores você tem que lidar com a sua humanidade, né? E por dentro ali você está tendo que lidar com os seus desejos, as suas paixões, e que elas não têm vazão, porque a via espiritual, ela mesma, ela está configurada de uma forma, né, voltada nessa dualidade entre sagrado e profano, né? Então, o Tantra é tão sagrado que, né, o sexo nem existe, porque afinal é uma coisa simbólica, né? Então, tem muito disso no Tantra também, e normalmente as pessoas acabam encontrando essa barreira, né? Então, nessa jornada que eu estou oferecendo também, de forma gratuita, a gente vai falar sobre isso, e é um assunto que eu sempre faço questão de abordar, até mesmo porque eu, como professor de yoga, né, desde 2004, sendo professor de yoga, eu me deparei também com essas situações, né, de ter que lidar com os meus desejos, com o que meu corpo está pedindo, quais são as minhas tendências, né? E muitas vezes isso passa por você ser uma pessoa espontânea no comunicar às outras pessoas. Por exemplo, em 2007 eu não ouvia falar muito sobre não monogamia, por exemplo, né? Então eu já tinha um relacionamento com uma pessoa há algum tempo, e cheguei um dia e falei para ela: olha, eu estou sentindo que posso ter essa necessidade de estar com outras mulheres, né? Então é uma via também, ao mesmo tempo, que tem um